Você saberia como agir se um vizinho, por exemplo, colocasse o som em volume altíssimo durante a madrugada? Ou se você presenciasse o descarte irregular de lixo como é costumeiro nos nossos bairros? Situações como essa são rotineiras dentro da nossa cidade e podem por vezes configurar crimes ou infrações penais. No entanto, a maioria da população não conhece os seus direitos, não sabe a forma e para quem denunciar e nem como se dá a atuação dos órgãos competentes por regular tais práticas. Olá, meu nome é Matheus Yarley Souza Viana, sou acadêmico de Direito da Universidade Federal do Pará e junto com a minha companheira Ana Paula Santos de Assunção, nós produzimos esse podcast que servirá justamente para esclarecer essas questões. Para isso, nós entrevistamos o titular da 4ª Promotoria do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, o promotor de justiça, Dr. Domingos Sávio Alves de Campos. Nessa entrevista, o nosso objetivo é transmitir de uma forma muito clara, objetiva à população, como agir em situações como essas, práticas que por vezes configuram crimes ambientais e que nós nem sabemos. Como denunciar, quais órgãos são competentes para receber essas denúncias e como é o trâmite após a denúncia, quais são as alternativas, aquele que pratica esses crimes vai para a cadeia, o que acontece? São questões como essas que nós buscamos tratar nessa entrevista. Então, se você deseja saber mais dos seus direitos, de como denunciar e até mesmo não incorrer em tais práticas, esse vídeo é para você. Faça um bom proveito. Desde já, muito obrigado pela atenção. Muitas pessoas associam crimes ambientais apenas ao desmatamento ou grandes danos ecológicos. Infrações como poluição sonora e descarte irregular de lixo também podem configurar crimes ambientais? Essa pergunta ela começa com uma afirmação correta, né? Muitas pessoas associam os crimes ambientais apenas ao desmatamento, aos grandes danos ecológicos, né? Muitas pessoas pensam assim. Por quê? Porque é onde a grande imprensa bate mais, né? São os desmatamentos, são os danos ecológicos, né? A alta temperatura, o aquecimento global. Então isso ganha uma repercussão grande, né? Mas aqueles outros crimes ambientais, menores entre aspas, né? São sim crimes ambientais, né? Por exemplo, tem gente que acha que poluição sonora não é crime ambiental. Tem gente que acha até que nem é crime, mas é sim um crime ambiental. Descarte irregular de lixo, né? Claro que é um crime ambiental. Maltratos a animais é um crime ambiental, né? E para ficar nesses dois crimes ambientais, a poluição sonora e o descarte irregular de lixo, ele tem uma repercussão na vida das pessoas gigantescas. Primeiro, descarte irregular de lixo, né? A televisão mostra aí diariamente, praticamente todo dia, pessoas descartando lixo no meio da rua. Então, por exemplo, várias e várias reportagens já mostraram que, por exemplo, o descarte irregular conseguia impedir uma rua, uma avenida de duas mãos, conseguia impedir uma das mãos. Tem coisas realmente que chamam a atenção. Tem gente que descarta sofá, tem gente que descarta geladeira, tem gente que descarta colchão e por aí vai. Mas eu acho que falta para a Prefeitura Municipal uma política de recolhimento melhor, porque a produção de lixo de cada um de nós, seres humanos, é gigantesca. Então, apesar de eu achar que a Prefeitura erra, qualquer prefeitura erra nessa questão da coleta de lixo, mas o descarte ele traz consequências gigantescas. Quando chove, os sacos plásticos, o colchão velho e todos esses objetos que eu falei, eles tendem a ir para onde? Para as canalizações do sistema que capta todas as águas, né, em uma cidade. A poluição sonora ela tem um contexto pessoal muito maior, porque, pelo menos na minha atividade, quando eu recebo pessoas que sofrem há meses, anos de poluição sonora, no geral, elas
passam a ter alguma patologia em relação ao que vive. Então, por exemplo, é muito comum pessoas chegarem no meu trabalho e dizerem que estão com depressão, com ansiedade, depressão e ansiedade. E outra, na minha experiência, muitas vezes, então o que é que acontece? Eu peço muitas vezes para filmar quando alguém vai. E eu já recebi pessoas que eu já tinha denunciado o poluidor, quem estava fazendo poluição sonora, e durante o processo a vítima dessa poluição sonora foi comigo e disse assim: doutor, eu filmei de novo, e me mostrava, né? E por incrível que pareça, o vídeo que ele fazia não estava alto o som, não estava alto, estava dentro da legalidade, né? E eu dizia assim: olha, me desculpe, mas este vídeo tá normal, não estava barulho, né? E as pessoas mesmo me reconhecem: doutor, é verdade. O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas passam a sofrer tanto emocionalmente, psicologicamente, que qualquer barulho, por menor que seja, chega nos ouvidos dela como se fosse uma aparelhagem em Carabao, Tupinambá, que estivesse do lado da sua casa, né? E não é. Eu estou falando isso só para demonstrar o quanto a poluição sonora adoece as pessoas, né? Então, assim, tem outros danos ambientais que não estão na grande mídia, então grande parte da população não sabe que é um dano ambiental. E o senhor falou, né, doutor, que muitas pessoas elas são assoladas até mesmo por causa de doenças decorrentes dessa poluição sonora, depressão, ansiedade, como o senhor citou. Eu acho que a grande questão dentro das periferias, principalmente dentro da cidade, é quando um cidadão identifica essa situação de poluição sonora ou até mesmo outra infração ambiental urbana. Como ele deve proceder e quais órgãos possuem competência para atuar nesses casos? Se for crime ambiental, propriamente assim, poluição sonora, maltrato a animais, o ideal é que fosse dirigido para a delegacia própria que trabalha com isso, que é a Delegacia do Meio Ambiente e Proteção Animal, a DEMAPA, né? O dia a dia como é que vai? Como é que faz? Como é que as pessoas fazem? Não é o que seja o correto, é como é que as pessoas fazem. Se dirigem à delegacia do seu bairro. Tem um bar, tem um estabelecimento, tem uma casa que está com poluição sonora, tem um determinado cidadão, uma determinada cidadã que maltrata o seu animal. As pessoas vão para a delegacia do bairro, né? Está errado? Não, não está errado. Mas o que é que acontece na grande maioria das vezes? O delegado manda chamar no máximo, quando é uma coisa muito mais séria, quem está cometendo o crime ambiental, faz um termo lá de acordo com a vítima e depois esse volta a acontecer. Existe também o 190, que liga para a polícia e aí o sistema da segurança pública recebe essa denúncia, caminha para a viatura da Polícia Militar mais próxima do local do crime. Isso é um outro problema que a gente pode conversar depois, né? Agora, como eu digo, o ideal seria que fosse levado a DEMAPA ou também o delegado, que é titular da delegacia dos bairros, encaminhar uma demanda ambiental para a DEMAPA, para a delegacia ambiental. Isso seria o correto. A outra também, dependendo do crime ambiental, pode ser denunciado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SEMA. Por exemplo, estabelecimento comercial que está fora por exemplo, alguém tirou uma licença na SEMA ou na DPA, que é a Delegacia de Polícia Administrativa, para funcionar com um bar, digamos, que toque só violão, né? E aí esse bar começa a ter mais frequentadores e aí ele para com só o violão e bota uma bandinha, violão, voz, violão, bateria e guitarra. Aí depois começa a fazer sucesso, ele bota uma aparelhagem lá, ou um DJ que bota o som grande, né? Então, isso aí deveria ser pode ser encaminhado para a SEMA, né? Então a SEMA tem o poder de polícia para caçar licença, para fazer os procedimentos e aí tanto a polícia civil
DEMAPA, DPA, como a SEMA, quando são acionados que fazem a investigação, eles encaminham para o Ministério Público para daí começar o processo. Existe uma alternativa nesses crimes ambientais de menor potencial ofensivo. Eles podem gerar prisão ou também existem outras consequências jurídicas para os infratores, nesses casos que nós acabamos de conversar? Quando fala prisão, né, a gente pensa logo em ir para a cadeia, né, fechado, fecha, joga numa penitenciária e tudo mais. A ideia que vem é essa. Mas, por exemplo, quando chega um crime ambiental desse, para mim, vou me situar só para facilitar, na poluição sonora. Pode ser em outro, na violência contra animais, maus tratos e tudo mais. Desmatamento, tráfico de madeiras irregulares, pichação, que é um crime ambiental. A gente pensa que não, muita gente pensa que não, que só é uma coisa feia para a cidade, né? Que no dizer do paraense emporcalha a cidade, né? Mas é um crime ambiental. Então, por exemplo, se poluição sonora ou pichação, quando a polícia me manda, no geral já vem a prova do sonômetro, né? Quando não, eu peço para que a polícia científica faça a medição no estabelecimento que é acusado. Bom, mas vamos lá. Eu recebo com uma boa quantidade de provas que dê para denunciar. Como esses crimes ambientais de menor potencial ofensivo, eles tramitam no juizado especial criminal, a primeira coisa que o promotor deve fazer, de acordo com a lei de juizados especiais, a 9.099, é oferecer uma transação penal. Mas a transação penal só pode ser feita para aquele denunciado que não é reincidente. Então, por exemplo, se ele já é reincidente, ele já responde, porque ele é dono de um bar e já responde 2, 3 vezes, 1, 2, 3 vezes, aí ele não tem direito à transação penal. Depende, né? Quando ele é, digamos assim, primário, então eu faço a transação penal. No geral, as propostas é para que aquele estabelecimento que faz poluição sonora, ele adapte o espaço dele para não mais cometer a poluição sonora. Vou falar genericamente, e também fazer curso sobre a questão ambiental, e em geral tem um valor que ele tem que pagar. Isso é tratado na vara de execução penal. Mas geralmente 1, 2, dependendo, eu faço uma avaliação. Por exemplo, a grande maioria dos réus em pichação são pessoas, 99,9 homens, de origem muito humilde, hipossuficiente financeiramente. Então eu boto um salário, às vezes, quando na presença eu vejo que luta com muita dificuldade, já fiz até 40% do salário mínimo, né? E lá pode dividir 3, 4 vezes, dependendo, né? Mas faz isso, né? Ou então, quando não faz jus mas sempre começa com a transação penal, quando é primário. Quando não, vai logo para a suspensão condicional do processo, é o SURSI, né? Então suspende aquele processo, mas o acusado ele tem que cumprir várias coisas. Tem o pagamento da multa também, né? Mas tem outras condições. Por exemplo, ele não pode se ausentar da comarca sem autorização judicial, tem que comparecer aí a cada 1, 2 meses no juizado onde ele está respondendo, e por aí vai, né? Ou então, quando não tem direito nem à transação, nem ao SURSI, a suspensão condicional do processo, já faz a denúncia direta, né? Então, alguém que é bem reincidente, né? Nós temos exemplo na promotoria lá, de vários que já têm 5, 6, 8 denúncias, né? Então, a gente já faz a denúncia direta. Então, para a gente fechar esse bate-papo,
na sua visão, quais são os maiores desafios enfrentados atualmente por Belém no combate às infrações ambientais urbanas e na conscientização também da população? Os maiores problemas eu parto do princípio que é de cada um de nós, né? Porque a gente vive num país que tudo que começa a dar errado se fala em lei, né? Tudo que começa a desvirtuar se cria uma lei, em qualquer âmbito. E a gente perde com isso a capacidade de olhar para cada pessoa, para cada indivíduo, para cada cidadão, né? Então, por exemplo, não deveria ter uma lei penal que combata a poluição sonora. Não deveria ter uma lei que combata a pichação. Isso deveria partir de cada um. Ora, é o respeito é o respeito pela coletividade, pela sociedade, né? Ou seja, eu não tenho respeito, todos nós não, estou falando de forma geral, né? Nós não deveríamos ter medo da lei, nós deveríamos ter a consciência que se eu colocar um aparelho de som muito alto na minha casa, eu vou incomodar o meu vizinho do lado direito ou esquerdo. Se eu moro no quinto andar de um edifício, se eu boto um som alto, eu vou incomodar alguns apartamentos para cima, ou todos para cima e para baixo, né? Mas não, tem que ter lei para isso, né? Por que eu tenho que pichar, né? Agora Belém ganhou algumas coisas novas para a COP, né? Umas obras, e logo depois estava pichado, né? Ou seja, isso é um absurdo, né? Mas vamos lá. Então, eu acho que a questão é conscientização mesmo. Nós temos um problema aqui em Belém sobre a poluição sonora, que é o seguinte: por isso que Belém é a capital mais barulhenta por pesquisa, mais barulhenta do Brasil. Nós temos uma cultura de aparelhagem. E assim, eu não quero crucificar nenhuma aparelhagem, porque até foi tombado como patrimônio histórico imaterial do Pará. As aparelhagens foram tombadas, receberam esse título, patrimônio imaterial do estado do Pará. E eu acho muito bacana isso. Quem vem de fora e vê é muito interessante, porque não existe em nenhum lugar do Brasil. Agora, o fato de ser um patrimônio cultural imaterial do Pará não é que permita que bote o volume no som que vai perturbar 2, 3, 5 quadras distante de onde está tocando. Não. Onde já se viu isso, né? Então, nós temos aqui em Belém, diria que no Pará, mas em Belém, a cultura do barulho sonoro. Quem estiver me assistindo, sejam os colegas de vocês, seja quem quer que seja professora, seja professores, e aí a gente tem que ser muito. Não é preciso responder essa pergunta, basta para sua consciência. Quando a gente faz alguma coisinha em casa, ou na casa de um amigo e tudo mais, quanto mais alto o som, parece que melhor. Parece que melhor. É muito difícil alguém, quando faz um aniversário na sua casa, bote o som baixinho. Se o dono da casa tivesse a consciência, chega um convidado e diz assim: aumenta isso aí, abaixo, estou me ouvindo, aumenta mais, bota uma música tal e tal. Nós nos habituamos a ouvir música alto. Isso é fato. Isso é fato. Essa é uma grande coisa, é uma grande dificuldade, né? É começar a conscientizar que o meu barulho, né, e o som alto que eu escuto pode prejudicar e prejudicar muito. Tem pessoas idosas, né? Por exemplo, eu recebo muitos casos que diz que tem criança, tem pessoas idosas, pessoas com TEA, né? Ou seja,
A gente não tem noção do prejuízo que a gente causa às pessoas, né? Então falta uma conscientização grande. A outra dificuldade é assim, o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, já há muitos anos, criou o 190 para receber denúncias de toda espécie. Então, por exemplo, ocorreu uma violência doméstica, o marido está batendo na namorada, na mulher, ocorreu um homicídio, ocorreu um sequestro, qualquer coisa, poluição sonora. Liga para o 190, identificar o local de onde está ocorrendo aquele crime, e aí a central, que é da Polícia Militar e da Polícia Civil, trabalham conjuntamente, encaminham a viatura mais próxima da Polícia Militar. O que é que acontece? O que é que acontece? Especificamente na questão ambiental da poluição sonora, chega uma viatura da Polícia Militar, o encarregado lá procura o dono da casa ou do bar, diz que recebeu denúncia e pede para baixar. Ele pede para baixar e depois vai embora. O que é que acontece? 99,9999 das vezes, quando a Polícia Militar vai embora, o cara volta a aumentar. E fica por isso mesmo. Mas por que é isso? Porque apesar da intenção ser muito boa, ou seja, a denúncia está à disposição de todo mundo. Liga 190 e já foi comunicada a segurança pública do determinado crime. Só que morre aí. Por quê? Porque quem vai, como a poluição sonora precisa de prova do sonômetro, o carro que vai da Polícia Militar não tem o sonômetro. Não tem o sonômetro. E outra, quando ele vai para lá, ele já tem uns 4, 5 chamados para ele ir para outro lugar. Ou seja, não dá para ele passar lá 1 hora fazendo medição. Então, ou seja, a ideia é excelente, mas a partir do início dessa ideia, tudo vira o caos. E, aliás, tem um efeito reverso, porque isso gera um descrédito daquela pessoa que acreditou que ligando para o 190 ia resolver os seus problemas. E não resolve. Eu já disse isso em várias reuniões, a presença do secretário de Segurança Pública, do CIOP, né? Eu digo que eles utilizam, de uma forma comparativa, material de construção absolutamente impróprios e que um prejudica o outro. Eu digo que o tubo que eles usam para denúncia é um diâmetro de 100, 200, 300, 500. E o tubo que eles usam para resolver é 1 milímetro desse tamanho aqui. Ou seja, a entrada é gigantesca de denúncia e a resolução do problema é mínimo, né? E eu estou tentando, dentro do que me é possível, já coloquei essa ideia, em vez nos crimes de poluição sonora, em vez de ser uma guarnição da Polícia Militar comum, que seja do Batalhão Ambiental, que seja da DEMAPA, que tenha aparelhos para isso. Entendeu? Agora, só que isso passa por outros problemas de pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Então, isso é um problema sério. Tem também, eu queria fazer uma distinção do crime de poluição sonora, porque ele precisa de prova, né? A perturbação do sossego não precisa de prova. Então, por exemplo, a viatura da polícia que vai não leva ninguém para a delegacia, porque poderia ser instaurado um TCO dessa perturbação ao sossego. Só que para isso as pessoas precisam denunciar presencialmente e elas têm medo de sofrerem retaliações do dono do bar, do dono do estabelecimento ou do vizinho. É muito comum ter problema entre vizinho, né? E problema sério, que parte de um crime eleitoral, digamos, de poluição sonora, e desemboca depois numa agressão, numa violência física para outros crimes, né? Então, assim, parece que falta uma maior coordenação da segurança pública do Estado nessa questão da poluição sonora. Poderia ser bem melhor, bem melhor.
Então, nós temos a dificuldade da conscientização de cada pessoa, temos dificuldade da forma de agir da segurança pública, né? Mas assim, a gente vai dentro do que é possível, né? Eu queria fazer bem mais do que eu faço, bem mais do que eu faço, né? Porque eu gosto do tema, me coloco no lugar das pessoas que... Porque assim, a gente falando assim, não parece que não alcança o grave problema, mas esse problema é muito grave, né? Por exemplo, só para terminar, eu peguei um caso de uma família de irmãos, né? Que os pais morreram, aí dividiram uma casa de 2, 3 andares, acho que 2. E aí um irmão ficou embaixo, a irmã ficou em cima, né? E aí o irmão de baixo gosta de fazer um churrasco aos sábados e parece que tem outros problemas familiares. Virou um inferno na vida. E aí a denunciante foi comigo, aí depois os denunciados foram comigo, aí depois os denunciados queriam que eu ouvisse os outros irmãos, porque diziam que essa irmã de cima que estava denunciando brigava com todo mundo. Ou seja, o que é que eu estou dizendo com isso? É que tem problemas que geram um confronto familiar, de vizinhança, da rua. Às vezes é uma rua inteira, uma alameda inteira, uma vila inteira, uma quadra inteira, né? Teve um caso de Jurunas que um cara era uma alameda, né, estreita, ou vila, como se diz mais no popular. E aí ela me disse, a denunciante disse assim, doutor, não é só a nossa vila, a rua de trás também, de onde a casa do cara que ouvia som, né? Também ia para outra... Porque ela botava, parece que o som, essa moça, essa senhora, na terceira laje. Aí pronto, pegava todo, né? Ou seja, é uma situação muito complicada. Mas assim, espero que a segurança pública resolva melhor isso, a gente está trabalhando. Mas eu diria que a consciência, a começar por cada um de nós, né? A consciência começa por cada um de nós. É isso. Perfeito. Obrigado, doutor. Nada, estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho.